pessoal, neste vídeo curto vou mostrar como utilizo a comunicação AXI for Light para o RISC-V neste repositório particular chamado NeoRB32. Este repositório tem uma documentação bastante rica e vocês podem encontrar aqui na seção 2.8.7. Ele mostra que ele utiliza o protocolo XBAX, né? Que é um wishbone, certo? E acontece que ele tem uma interface que comunica o wishbone com AXI for Light, né? Este repositório tem essas características. O NeoRB32 permite fazer essa comunicação, né? Ou essa tradução de protocolos, né? Então, tem uma documentação bastante extensa. Neste link aqui, ele mostra, inclusive, que é este aqui, como utilizar o NeoRB32 desde o pacote de IPs do Vivado, né? Então é isso que eu vou mostrar. Estou utilizando a versão Vivado 2019.2 no Ubuntu 2022.04. O primeiro que vocês devem fazer é descarregar então este repositório aqui, certo? Do NeoRB32. Quando vocês fazem isso, bom, eu descarreguei esse repositório aqui numa pasta chamada RISC-V, onde estou fazendo meus projetos. Ele coloca esta pastinha aqui, e aqui dentro do RTL vocês encontram os arquivos HDL, todos os arquivos HDL necessários, mas ele também mostra nesta pasta chamada System Integration, ele inclui um conjunto de scripts que permite criar, certo, um core RISC-V com as propriedades mínimas necessárias, né, os IPs mínimos necessários para poder trabalhar ali no block design do Vivado. Então, o primeiro passo seria dar um source neste TCL. Então, aqui no Vivado, bastaria com navegar até aquele local, né? Aqui seria System Integration e finalmente bom, vou navegar até ali e aqui poderíamos dar um source naquele arquivo TCL, este aqui, né? Eu não vou fazer porque eu já fiz, certo? Mas se eu der um enter aqui, ele vai abrir outra instância do Vivado e vai começar a criar um projeto no block design, certo? Onde ele inclui inclui o core do RISC-V, alguns IPs, certo? Configurar memórias, etc. E deixa isso dentro dos repositórios de blocos de propriedade intelectual, né? Então, como eu já fiz isso, o resultado disso é esta pasta que está aqui, ó, tá? Então, se eu crio um projeto no Vivado e aponto o gerenciador de IP cores para este repositório aqui, eu vou conseguir enxergar no Vivado o NeoRB32, certo? Então, é isso que eu fiz aqui nesse outro projeto, que eu vou abrir aqui. Então, toda essa descrição está bem detalhada aqui neste user guide, certo? Neste manual do NeoRB32, certo? Então observem que aqui eu já criei um projeto para a placa Basis 3, né? E aqui em propriedades do projeto, o que eu fiz foi simplesmente aqui em IP, em repositório, eu naveguei aqui, certo, até aquela pasta que acabei de mencionar. Dessa forma, quando eu coloco aqui o catálogo de IPs, né, ou melhor, se eu criasse aqui, por exemplo,
um block design, certo? Por aqui, criar um block design, que eu já criei, ele está aqui. Então, quando eu abro um block design e abro o catálogo de IPs, vocês vão ver que aparece o IP do NeoRB32 aqui, ó. NeoRB32, né? Que é esse aqui, ó. Uma vez que eu coloquei aqui, o que vocês devem fazer é produzir um sistema chip como esse que está aqui, com configurações clássicas. Por exemplo, aqui o clock eu puxei direto, né, daqui, tá? As portas serial, aliás, bom, aparece aquela barra clássica, né, de fazer autoconexões de forma automática, e então ele coloca o reset, certo? E nosso reset é acertado em zero lógico, né? Ele faz as conexões sozinho, né? Se vocês olharem aqui, eu conectei o reset, né? Não conectei o WART nem o clock, eu fiz isso manualmente por aqui, ou seja, eu vim aqui no NeoRB32 e o que eu fiz? Eu mantive a frequência do clock de 100 MHz, né? E deixei as outras configurações de forma tradicional, single core. Aqui em Axie eu habilitei então o Wishbone, né? E habilitei esses registradores, certo? Mas eu já testei sem ele, também funciona, né? Deixei as configurações padrão do Axie. Em ISA eu habilitei a multiplicação e a divisão em hardware. Não estou utilizando a versão embedded, né? E também não estou usando compressão de instruções, tá? Deixei essas configurações que vocês veem aqui, certo? Então, isso com relação a ISA. Em memória habilitei tanto a memória de instruções quanto de dados com esse tamanho. Não estou usando cache, mas com relação aos periféricos habilitei a WART, né? Isso vai fazer com que apareçam estas portas aqui, certo? Também vocês poderiam colocar outros periféricos, certo? Por exemplo, timers, watchdog, né? Um PWM e 2C CPI em função do projeto que vocês precisem realizar. Neste caso, para mim era suficiente um WART. O foco deste vídeo é mostrar como funciona o Axie, né? Então, fazendo essas configurações, aparecem estes dois pinos aqui que eu fiz como external, né? Só cliquei aqui e fiz, certo, um make external e coloquei o nome, certo, que se atribui, certo, no XDC, né, para a porta WART, né. Por outro lado, eu cliquei duas vezes aqui nos LEDs e nos switches e ele colocou um Axie GPIO conectado através do interconnect, certo? De forma que o mestre do Axie se comunica com o escravo do Axie do interconnect e o mestre do interconnect com o escravo do Axie GPIO. No canal 0 eu tenho 16 LEDs, no canal 1 eu tenho 16 chaves, né? E, bom, como é tradicional, a gente cria um wrapper. Eu também criei aqui os constraints. Eu decidi mapear todos estes pinos, certo, no XDC, não era necessário, então ele está sobrepondo as conexões que ele já tem por aqui, ele está sobrepondo neste XDC. Então eu coloquei o mesmo nome que aparece aqui para o clock, sysclock, né? O nome que aparece para chaves e para os LEDs, né? Que são estes aqui. Isso não era necessário, funcionaria se não fazemos, se deixamos apenas a conexão por acá. O reset era necessário colocar porque, perdão, também não era necessário porque já estava mapeado por aqui, né? E a porta UART, através da qual vamos nos comunicar e também enviar o arquivo de programa, né? A memória de programa. Ela tem estes nomes destes pinos, certo? Que são os que aparecem aqui, certo? E vejam que eles não estão conectados por aqui, então este será necessário implementá-los aqui no XDC, né? Ou mapeá-los aqui. Bom, feito isso,
fazemos síntese, implementação, acompanhamos as mensagens. Se tudo der certo, vai ser possível gerar aqui um bitstream, né? Então vou mostrar agora como desenvolver um programa para isto aqui, né? Então eu vou utilizar dentro da pasta NeoRB32 do repositório, na pasta Software Examples, eu criei um exemplo aqui, né? Ele tem vários exemplos que são bem elucidativos, e a partir deles eu desenvolvi um exemplo chamado GPIO Axie for Light. Aqui está o arquivo main, e então vamos dar uma olhada nele. Sim, algo importante é lembrar que para compilar esse arquivo aqui, bom, temos um makefile, certo? E o nome principal, do arquivo principal, se chama main.c, beleza? Já vou mostrar como fazer a cross-compilação. Então aqui no arquivo main, o único que eu fiz foi, chamar a biblioteca, né, o rb32.h. Também utilizei esta biblioteca para trabalhar com inteiros, né? O baud rate da porta serial 19.200, conforme instrui o próprio material, documentação do NeoRB32. E por aqui temos os endereços de entrada e de saída. Vocês podem observar isso aqui, né? No Address Editor vocês podem ver aqui o endereço, o offset, o endereço base do GPIO, Axie GPIO é 4.000, né? E por isso eu coloquei aqui, e aqui eu coloquei 4.000, né? Lembrando que nós temos a saída, os LEDs estão no canal 0, né? Então por isso eu coloquei aqui como output, LEDs são saídas, né? Bom, e o canal de entrada eu fui testando endereços e funcionou para esse aqui. Input address seria esse aqui. Por aqui eu criei duas macros para enviar e para ler, né? Enviar um dado pelo Axie ou ler um registrador através do Axie. Então utilizei esta diretiva aqui, né? Onde eu envio um dado, certo? Através deste endereço, né? Ou então esta diretiva para ler um endereço, né? Por aqui eu coloquei então, criei dois inteiros sem sinal, 32 bits, né? Configuro o baud rate sem interrupção da porta UART, printo qualquer coisa por aqui e fico aqui nesse loop while de forma infinita, onde eu utilizo então este macro para ler do endereço de entrada o valor das chaves e armazeno neste valor heavy value. Se heavy value é distinto de old value, então eu printo pela porta serial o valor atual como decimal e escrevo de volta para os LEDs usando o próprio Axie. Então este valor que acabei de ler dos LEDs eu envio no endereço de saída, né, este endereço aqui. E então eu deveria observar nos LEDs da placa de desenvolvimento o que eu esteja escrevendo aí nas chaves, né? Atualizo o value com o valor atual e fica de forma infinita fazendo isso. Bom, para compilar esse pequeno programa, vou abrir um terminal aqui e seria suficiente então com fazer um make clean exe. Observem aqui, né? Então ele vai refazer, certo? Ele vai criar este elf e criar este binário, que é o que precisamos enviar pela porta serial, né? Então, se não tiver problemas nem erros, certo? Vai dar certo aqui. Ele mostra quanto consumiu de memória de programa e aqui está então o binário que devemos enviar, certo? Pela porta serial. Estou utilizando software chamado GTK-Term, né? Eu vou configurar então a porta serial, que eu sei que está conectada aqui em USB 1,
e sabemos que o valor é 19.200 sem paridade, 8 bits de dados, um stop bit, né? Eu vou programar o FPGA, eu já tinha gerado aqui o bitstream, então vou me conectar nele, vou mostrar ele aqui, tá? Então, a partir do Vivado, aí está, né? O teleta aqui piscou, e então aqui eu posso dar um H, com R eu posso dar um restart, seria equivalente a pressionar o botão aqui do meio, né? Mas também eu posso com U, né, carregar um arquivo para a memória de programa, né? Então aqui eu posso vir e buscar um arquivo, né, que eu sei que está aqui nesta pasta software example AxeGPIO, seria este binário que acabei de criar, né? Se tudo der certo, demonstra este OK aqui, e em seguida teclando E, ele deveria executar. Ele já carregou a memória do programa e agora ele vai executar, né? Então eu printei qualquer coisa, e se eu mexer nos switches, eu estou lendo as chaves pelo AXI e escrevendo o valor das chaves pela porta serial aqui, e também escrevendo o valor nos LEDs. Como vocês podem ver, quando eu altero as chaves, certo, aparece aí o valor, certo, e também aqui nos LEDs. Então esse é um exemplo bem simplesinho de como usar o AXI para o RISC-V, o AXI for Light, né? Até mais.